Olá, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Aqui é Lisiane Juste, sou nutricionista e nesse canal falamos sobre nutrição, empreendedorismo, dicas na área. O vídeo de hoje é sobre pré-bióticos e probióticos e o quanto que eles influenciam na qualidade do teu intestino. Fique aqui para acompanhar mais sobre. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber mensagens sempre que tiver vídeo novo. Não se esqueça de curtir o conteúdo aqui, comentar e compartilhar com as pessoas que você gosta. Hoje vamos falar sobre pré-bióticos e probióticos. Mas antes disso eu queria abrir uma discussão com vocês. Já pararam para observar os aspectos do seu cocô? Ele fala muito sobre como está a sua qualidade intestinal. Para isso, vamos diferenciar a importância dos prebióticos e dos probióticos na sua alimentação. O nosso intestino precisa de três principais fatores, que são os pré-bióticos, mais os probióticos, e os dois precisam de um consumo de água adequado. Se isso estiver funcionando corretamente, então o intestino está feliz. Se isso não estiver num balanço correto, seu intestino está ruim. Mas então, o que são eles? Os pré-bióticos são as nossas fibras da alimentação. Então, todo alimento, aveia, chia, linhaça, que contém fibra, são essas fibras que os probióticos se alimentam dessas fibras. Os probióticos são as nossas bactérias presentes no nosso trato gastrointestinal, desde o estômago para o intestino. Temos 1 bilhões delas dentro do nosso organismo. Elas são responsáveis por metabolizar essas fibras. O ser humano não consegue digerir fibras, então quem que faz isso são os nossos probióticos. Quando você tem um consumo grande de pré-biótico, porém pouco probiótico, ou porque você produz pouco, ou porque seu intestino está inflamado, ou porque você, por exemplo, fez uso de antibiótico, você matou os teus probióticos, que são as suas bactérias que estão dentro do teu intestino. Se você tem muito pré-biótico e pouco probiótico, você tem uma chance de ter muito gás, por exemplo, uma produção de gás. Porque essa fibra chegou lá no teu intestino e ela não teve ninguém para digerir. Então ela fica lá produzindo, fermentando e produzindo gás. O que muitas pessoas têm estufamento depois de ingestão de alguns tipos de alimento. Por exemplo, feijão, lentilha, brócolis, couve-flor, que são os alimentos que já são enxofrados naturalmente. Eles chegam lá, eles têm uma quantidade de pré-biótico boa, eles chegam lá, não tem bactéria suficiente para digerir eles ficam lá fermentando, te deixando com essa sensação de mal-estar. Por isso você tem que ter um consumo adequado de probiótico na alimentação. Esses probióticos são vindos de alimentos como iogurte, kefir, kombucha, todos eles são ricos em probióticos. Se mesmo assim você não consegue atingir uma quantidade suficiente, se faz necessário o uso deles através de cápsulas, por exemplo. Já se você tem uma quantidade de probiótico muito grande e uma quantidade de pré-biótico muito baixa, por exemplo, a chance de você ter o contrário, uma quantidade de bactérias grande que seu organismo não precisa, então você perde elas através de diarreia, por exemplo. Além disso, se você tem muito probiótico, muito pré-biótico e você não tem água, você não consegue formar de uma forma adequada seu bolo fecal e com isso você pode ter constipação, mesmo tendo os dois que são extremamente importantes. Você tem constipação intestinal. O que é isso? É você ter prisão de ventre ou você ter dificuldade para ir ao banheiro, por exemplo. Ou o seu cocô ser mais ressecado, sair em forma de bolinhas. Existe uma classificação que eu vou deixar aqui, que é de acordo com como ele sai, né, como você vê ele, para você ver como que tá a qualidade. Então, tá dizendo se você tá ressecado, se tá pouca fibra, se você tá com diarreia, pode ter sido ou por muito probiótico, ou por a sua alimentação, ter comido alguma coisa que não fez bem, uma quantidade de gordura, de álcool muito grande. E daí tem essa classificação aqui, onde que vocês conseguem ver a qualidade dele. A alimentação saudável é extremamente importante para que você tenha um balanço dos dois de uma forma adequada, e você evitar alimentos inflamatórios. Você pode diminuir a tua quantidade de probióticos do teu intestino caso você tenha uma alimentação muito inflamatória, com consumo de álcool exagerado, diário, com consumo de açúcar muito grande,
Com isso você acaba matando as suas bactérias que estão lá tanto para te ajudar. Também, se você tem um desbalanço nelas ou uma falta disso, você pode desenvolver doenças intestinais ou, por exemplo, questões como candidíase, que são bactérias que estão lá, que acabam se desenvolvendo muito quando você está com a imunidade um pouco mais baixa ou com esse desbalanço aqui. Não tenha receio de analisar o aspecto do seu cocô. Ele fala muito sobre a sua alimentação. Ele é o que sobrou, né? O que o seu corpo não precisou dos alimentos que você ingeriu. Tem essa tabela aqui, onde que você consegue classificar os aspectos dele. Então, de acordo de como que ele está, influencia se você está mais constipado, se você está hidratado o suficiente, se tem muito pré-biótico, pouco probiótico e todo esse desbalanço. Não tenha receio de olhar, de analisar esse seu cocô, tá bem? E lembrando que tudo isso precisa de uma orientação correta de um nutricionista para você saber a quantidade de pré-biótico adequada para você, para o seu peso. Tem um cálculo de consumo de fibra. Existe também uma recomendação em relação ao consumo de probióticos, quais que são as melhores marcas, que horário que você ingere. Tudo isso precisa de uma orientação de um profissional adequado, um nutricionista, que vai poder te acompanhar nesse sentido. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir aqui, comentar, deixarem sugestões para que a gente possa melhorar o nosso trabalho. Também não se esqueçam de curtir o demais conteúdo aqui do canal e enviar para os amigos e familiares de vocês. Obrigada!